E aí, gente boa, vocês estão bem? Espero que sim, abençoados, sadios, em paz. Vamos prosseguir aí o nosso trabalho até que retornemos presencialmente. Vamos lá? Em que âmbito, em que universo, em que extrato, em que ponto da gramática nós estamos mesmo? Nós estamos na sintaxe. Sintaxe pode ser analisado ou definido como o campo das análises gramaticais no que diz respeito aos conteúdos, às construções que giram em torno de um verbo ou unidade verbal. Daí nós discernirmos já termos oracionais, período simples e composto, concordâncias e também sei que ainda falaremos de regência, crase e pontuação. Estamos no âmbito da concordância. Na verdade, estamos aqui ainda na concordância verbal. A concordância nominal, que excetua um pouquinho esse estudo sintático, nós já contemplamos. As regras vinculadas a nome. Agora começamos a ver as regras vinculadas a verbo. E na primeira semana explicamos o que é concordância, perfeito? A relação entre sujeito e verbo, mostramos alguns exemplos de sujeito simples e composto, o composto anteposto e posposto, mas como disse a vocês, a concordância verbal demanda de nós 2, 3, quiçá talvez 4 aulas, porque são várias as regras, perfeito? Muito bem, vamos lá então. Falando um pouquinho mais de concordância verbal com vocês, eu quero apresentar hoje a vocês a regra de uso de porcentagem, de uso de partitivos, expressões partitivas e os pronomes relativos que ou quem. Vamos começar? Primeiro com a porcentagem. Vocês bem sabem que porcentagem é um assunto de ordem exata e matemática, vocês estudam isso com o professor e professora de matemática. Todavia, isso não trafega, não figura só no universo dos números e das exatas. Precisamos, às vezes, escrever relações de concordância vinculadas aos numerais e indicadores de porcentagem, tá bom? A propósito, já lhes disse, se forem elaborar um texto, e nesse texto, se não houver muitos numerais, não use algarismo, escreva o numeral por extenso. Isso é um conceito gramatical e um conselho também. Todavia, se forem muitos os números, num argumento aí comparativo estatístico, aí é de bom tom usar o algarismo. Vamos lá. Usando porcentagem e numerais de indicadores de porcentagem e verbos, eu tenho por hábito dizer que eu ensino essa regra mediante 2 conceitos muito simples. 2 conceitos muito simples. Que conceitos são esses? Eu vou dividir isso aqui, ó. Observem, que 2 conceitos são esses? Os conceitos que levam em consideração o numeral vinculado diretamente ao verbo, o numeral indicador de porcentagem, ou a existência entre o numeral e o verbo de uma expressão preposicionada. Como preposicionada? Eu tenho a preposição de aqui, ó, contraída com o artigo definido, o ou os. E aí eu resumo isto da seguinte maneira. Quando você possuir um numeral indicador de porcentagem diretamente ligado ao verbo, faça a concordância básica e elementar. 1% votou, 10% votaram. 1% trouxe, 10% trouxeram. 1% chegou, 20% chegaram. Basicamente assim. Todavia, segundo conceito, se entre o numeral indicador de porcentagem e o seu respectivo verbo houver uma expressão preposicionada, ignore o numeral e faça a concordância com a expressão preposicionada. Volto a dizer, digo novamente, ignore o numeral e concorde com a expressão que traga a preposição. 1% ou 10% do povo votou. 1% ou 10% dos eleitores votaram. Perfeito? Sintetizando então, regra de concordância no que tange, no que diz respeito à concordância verbal. Quando eu tenho numeral, seguido de verbo, eu concordo com o numeral. Se eu tenho numeral, expressão preposicionada e verbo, o verbo concorda com a expressão preposicionada e fim de papo.
Legal, gente? Então tá bom. Vamos falar agora de expressão partitiva. Você pode perguntar, o que é partitivo? São as expressões indicadoras de parte. A maior parte, boa parte, certa parte de alguma coisa. Esse tipo de expressão aqui, ó. A maior parte de, certa parte de, isso chama-se expressão partitiva na língua portuguesa. É que normalmente o que acontece? Ela vem preposicionada, a maior parte de, seguida de um nome que pode estar no singular e no plural. Acontece que a gramática dá para nós aqui um fôlego em relação às suas exigências. Eu digo um fôlego porque dificilmente alguém errará com isso. Por quê? Há duas possibilidades de concordância aqui. Primeira, ou você concorda com a expressão partitiva, o verbo. Quando eu falo concorda, é o verbo porque a concordância é verbal. A maior parte deixou. Ou você faz a concordância com a expressão preposicionada que veio depois, se ela for plural. A maior parte dos alunos deixaram. Ou seja, nós teremos que fazer muita força para errar. É um fôlego. É o caso, como eu costumo citar, aqueles casos facultativos, né? Porque você não erra mesmo com eles. Muito simples de fazer. Feito? Vamos falar agora dos pronomes que ou quem? Vamos lá? Prosseguindo. Pronomes relativos que e quem. A primeira coisa que eu vou mostrar a vocês não é a regra de uso dos dois. Eu quero recordar com vocês, porque já faz um tempo, dentro da progressão do estudo gramatical, eu sei que faz um tempo que estudamos pronomes relativos. E talvez falar deles agora é muito cômodo para mim como professor, mas não tão cômodo para sua mente, tão carregada e cheia de informações de tantas outras disciplinas. Então vamos rememorar o que é pronome relativo? Vamos lá? Vejam, o que é um pronome relativo? É um nome que se relaciona a outro a quem ele substitui e de quem ele toma a mesma função sintática. Não entendi. Vamos na prática para compreender? Veja, comprei uma casa. A casa é bela. Como eu já disse, costumo brincar, você não vai construir um texto, espero que não, do tipo, comprei uma casa, a casa é bela, adoro minha casa, vivo sempre na minha casa, volto para minha casa. Ninguém suporta tanta casa assim. Para que você não promova repetições de termos, você substitui um termo por um pronome relativo a ele. Então vejamos, comprei uma casa, a casa é bela. O que está repetido aqui? O nome casa. Para não repetir isso, eu digo, comprei uma casa que é bela. Este pronome que é relativo ao nome casa e ganha dele a mesma função sintática. Até quando eu lhes ensinei pronome relativo, eu disse assim, há duas perguntas que normalmente são feitas e dirigidas a nós, a vocês como estudantes, concurseiros, vestibulandos, sobre pronomes relativos tirados de um texto. Primeira, qual é o referente do pronome relativo? Referente é a quem ele se refere? Bem, lógico, a expressão a casa. Esse é o referente do pronome. A segunda pergunta, a segunda arguição e questão, essa é mais delicada, porque vai perguntar para você o seguinte, qual a função sintática do pronome em questão, destacado? Aí você diz, meu Deus, e agora? Que função sintática? Como assim? Simples, eu não disse? O pronome relativo é um pronome que substitui um nome e toma para si a mesma função do nome que ele substitui. Ou seja, ele vai exercer a mesma função sintática que o nome substituído exerce. Vejamos. Verbo, quem é bela? A casa. O que você descobriu da oração? O sujeito. Qual é a função sintática desse pronome? Também é sujeito. Se ele substitui um objeto, ele é objeto. Se ele substitui um predicativo, ele é predicativo. Simples assim. Rememoramos, recordamos o que é pronome relativo? Vamos lá então. Pronome relativo que e o pronome relativo quem? O quem normalmente é utilizado para substituir pessoa. Essa é a mulher de quem gosto, porque mulher é pessoa. Agora o que acontece quando optamos por um ou por outro? Ora por um, ora por outro. A concordância muda um pouquinho. Vejamos. Fui eu que ou quem ela sair. Aí eu coloco o verbo. Simples.
Fui eu fui, não é foi eu, viu gente, né? Por favor, eu fui, eu não fui. Eu fui. Fui eu que deixei. Então, quando você opta pelo pronome que, o verbo concordará com o pronome do caso reto ali presente. Fomos nós que deixamos, foi ela que deixou. Porém, se você lançar mão do pronome quem, o verbo concordará com este pronome. Quem deixou ela sair fui eu. Fui eu que deixei ela sair. Quem deixou fui eu. Espero que tenham compreendido bem. Próxima aula vamos continuar com as regras de concordância. Beijo do coração, Deus abençoe a todos. Muito obrigado.